Câncer inicia com a energia do pendurado. É o caso aqui de, no momento atual, pode estar havendo algum tipo de estagnação ou algum tipo de impedimento em uma determinada situação que faz com que essa situação não se desenvolva, não evolua. Eu vejo aqui que há a possibilidade de muitos de vocês estarem com a vida praticamente, ou está a vida de modo geral, ou uma determinada área específica parada, tem uma certa estagnação aqui, e vem muito de uma percepção que precisa ser mudada. O pendurado mostra, aconselha a vocês terem que enxergar a situação, uma determinada situação, ou realmente a vida de vocês por outra perspectiva, e perspectiva essa que precisa ter uma visão mais espiritual também. Alguns de vocês podem ter uma visão muito materialista da vida, talvez por não entrar em contato muito com a espiritualidade, e isso faz com que alguns vejam a vida de uma forma muito material, e isso precisa ser mudado para quem se identificou com isso. Mas há uma tendência também a uma parcela de vocês estarem com a vida parada, principalmente a vida material, financeira, que não está trazendo avanço, por conta de uma visão mais... Tem uma questão de ser até um pouco vitimista, de achar que os problemas nesta área financeira ou profissional seja por culpa de fatores externos, mas o que eu vejo aqui é mais uma questão, esse bloqueio é mais uma questão interna e uma forma de perceber, um tipo de percepção que faz com que haja bloqueios nessa área. E eu vejo aqui que é necessário vocês vocês estão passando por esse período de estagnação como uma forma de terem que mudar essa perspectiva. E o pendurado sempre mostra uma pessoa que ela não foi obrigada a se pendurar. Ela própria se colocou nessa posição para compreender de uma outra forma a própria vida ou uma situação e encontrar iluminação, porque é um arcano bastante espiritual também. E vocês estão passando por esse processo através dessa estagnação, seja na vida de modo geral ou em uma determinada área, que eu vejo principalmente a área profissional e material aqui, financeira. O que vocês precisam evitar, tem a Rainha de Paus. Vocês podem estar lidando com pessoas do elemento fogo, Áries, Leão, Sagitário, principalmente figuras femininas. Pode ser o caso de uma parceira de vocês estar lidando com uma pessoa específica que tem uma personalidade mais esquentada, pode ser uma pessoa temperamental, dramática, por ser temperamental, às vezes ser dramática. Geralmente essa pessoa quer dominar sempre as outras pessoas ou uma situação. Essa pessoa também pode ter um lado mais egocêntrico, de achar que as outras pessoas devem a ela, ou que tem um certo complexo de
Como se fosse, eu estou vendo mais uma pessoa que tem uma característica até um pouco leonina no lado negativo, de achar que é a rainha ou o rei da cocada preta e que as outras pessoas são inferiores. Tem uma questão de superioridade, de orgulho também. E essa questão do temperamento ser explosivo. Pode ser até uma pessoa um pouco vingativa por vezes e não sabe controlar muito o seu próprio temperamento. É uma pessoa que se irrita com facilidade, tem explosões de raiva, esse tipo de coisa. Para quem está lidando com alguém assim, uma pessoa específica que se encaixa nessas características, pode até ser alguém que vocês trabalham em conjunto. Em todo caso aqui, o aconselhado é que vocês evitem essa pessoa ou pessoas desse tipo de personalidade, porque provavelmente pessoas dessa personalidade poderiam estar causando bloqueios numa situação, ou dependendo de como é a relação de vocês com essa pessoa, essa pessoa pode trazer, prejudicar de alguma forma. Não necessariamente a pessoa tem intenção de fazer isso, mas o que eu vejo é que se vocês se relacionarem com pessoas desse tipo, é mais provável que elas prejudiquem vocês a alcançar um determinado objetivo, por exemplo, ou algo parecido. Mas também há a possibilidade aqui de ser um aspecto da personalidade de vocês, principalmente quem tem e sabe, tem planetas em signos de fogo, como a Lua em Áries, Leão, Sagitário, ou Vênus. Para quem está assistindo, tem Lua em Câncer, por exemplo, pode ter o Sol em signo de fogo, e pode ter se identificado com uma ou mais características que eu citei dessa carta. É necessário vocês evitarem agir assim, porque justamente é esse comportamento que pode estar estagnando vocês numa situação, causando impedimento para que vocês alcancem algum determinado objetivo aqui. O que vocês precisam incorporar aí, ou como vocês devem agir, tem um 5 de ouros. Como eu falei aqui do arcano pendurado, há uma tendência aqui de, no momento, vocês estarem com uma visão mais vitimista, mais como se vocês se percebessem que não são bons o bastante numa situação, que tem muita questão da insegurança e de se sentirem até desvalorizados numa determinada área, ou desvalorizados por outras pessoas. Mas tem essas duas cartas em conjunto aqui, o pendurado com o 5 de ouros, me remete muito uma visão mais pessimista e vitimista da vida, como se vocês não tivessem, alguns de vocês podem achar ou ter uma crença que inclusive pode até ser inconsciente, vocês não terem consciência disso, de achar que vocês não têm responsabilidade pela própria vida, que as coisas ruins, entre aspas, que acontecem, as crises, são efeitos de coisas externas e nunca das próprias ações ou da forma que vocês percebem o mundo, esse tipo de coisa. E o 5 de ouros me mostra aqui que alguns podem estar passando por dificuldades materiais, falta de recursos materiais, problemas econômicos, e não consegue sair dessa situação. Por causa do pendurado aqui, eu vejo que alguns podem estar numa situação como essa, de não conseguir sair de uma situação de vida onde há sempre falta, escassez, seja de dinheiro mesmo, ou
realmente de recursos, de coisas materiais. Inclusive, isto pode estar acontecendo por causa dessa visão mais vitimista, pessimista, e também por achar que não é bom o suficiente. Alguns podem realmente ter essa crença, ou achar que são inferiores às outras pessoas, de achar que não tem talento, criatividade para ganhar dinheiro. É outra crença limitante que é necessário ser mudada através dessa mudança de perspectiva. E essa carta, né, nessa casa de o que vocês precisam incorporar, vocês precisam sair dessa energia de insegurança e de se sentir, de certa forma, excluído ou excluída. Eu vejo muito vocês tendo que trabalhar a autoestima, porque o 5 de ouros me mostra alguns podem ter muita baixa autoestima, e isso pode estar inclusive influenciando na área profissional e material, que é justamente alguns podem precisar mudar a perspectiva sobre si próprio, seja a própria aparência física ou sobre as suas características, seus dons e habilidades, que alguns podem achar que não tem nenhum. E é necessário mudar essa perspectiva através de uma reflexão profunda sobre essa questão de o porquê principalmente quem está muito nessa situação de não ter problemas econômicos, por exemplo, ou inclusive não conseguir trabalho, também pode ser o caso. E de forma a alguns se sentirem rejeitados também, o 5 de ouros remete a isso. Em todo caso aqui é necessário vocês refletirem sobre isso, porque essa questão da rejeição e da dificuldade em melhorar o aspecto financeiro pode estar vindo de uma baixa autoestima, ou dessa visão realmente de achar que sempre culpa de coisas externas, seja o governo, seja geralmente pessoas que têm essa visão mais vitimista geralmente culpam o governo, mas vocês podem inclusive, há casos também de pessoas que mesmo, ou então culpar uma crise financeira mundial, por exemplo, também, mas há casos onde, mesmo havendo crise econômica, pessoas prosperam. Então, qual é a diferença das pessoas que não conseguem prosperar durante uma crise daquelas que prosperam? Porque elas acreditam no próprio potencial, acreditam que merecem a prosperidade, acreditam que tem talento e recursos internos, criatividade, inteligência suficientes para conseguir superar a crise, para conseguir lucrar numa profissão, para conseguir investir em projetos que irão trazer benefícios. Alguns podem, inclusive, achar que não tem tempo suficiente para desenvolver as próprias capacidades, ou achar que tem... alguns podem, inclusive, ter alguma deficiência física e achar que isso... Eu vejo principalmente em relação às pernas, e achar que isso pode ser um fator que atrapalhe, por exemplo, a encontrar um emprego. E isso é muito questão de percepção que precisa ser mudada. Através dessa reflexão que está sendo pedida aqui. E o conselho aqui com o florescimento, que é a Rainha de Ouros, que eu achei muito interessante, pede para quem se identificou com o que eu falei, principalmente sobre a área financeira e profissional,
O conselho aqui pede para que vocês busquem serem mais receptivos à prosperidade, à abundância, porque o universo é abundante. Busquem, inclusive, cuidar, tentar descobrir os próprios talentos, principalmente quem acha que não tem talento nenhum para nada. Pode ser uma questão de baixa autoestima. Buscar, procurar descobrir quais são os seus talentos, refletindo. O pendurado mostra muito um período de reflexão, de mudança de perspectiva. Então vocês precisarão fazer isso para conseguir mudar a área da vida que pode estar estagnada. Só com essa mudança de perspectiva é que vocês conseguirão dar fluidez a essa área da vida que está estagnada, que não há avanço. E o florescimento aqui também mostra, além da questão de vocês terem que cuidar mais de si, da própria... serem capazes de se valorizar, porque há uma parcela aqui que tem essa tendência a se desvalorizar, e isso reflete no mundo externo, buscando nutrir o próprio amor, a autoestima, buscando, além dessa questão de descobrir os próprios talentos, também ter consciência que vocês têm a própria capacidade de gerar prosperidade, principalmente prosperidade financeira aqui, porque eu vejo muito esse assunto sendo abordado nessa leitura. Acredito que uma parcela grande do signo de Câncer pode estar passando por dificuldades financeiras. E o conselho seria esse: vocês buscando se valorizar mais, cuidando da própria aparência, como eu falei, a questão da aparência também. Para alguns podem ter uma percepção um pouco negativa sobre a própria aparência. Outros precisam descobrir os próprios talentos. Também com a Rainha de Ouros aqui, vejo que alguns precisam inclusive entrar mais em contato com a natureza, principalmente quem tem dificuldade em ter dificuldade em enxergar a prosperidade, talvez esteja com uma visão mais limitada de achar que não consegue sair da crise econômica ou desses problemas financeiros. Buscar entrar mais em contato com a natureza, porque a natureza traz essa noção, essa percepção de abundância, e consequentemente vocês conseguirão ter maior percepção sobre isso em outras situações. Vai abrir mais a percepção de vocês para quem está com a percepção limitada. E também eu vejo, pode ser o caso de alguns terem que usar mais verde, porque o verde muitos associam ao dinheiro, tanto que o símbolo do dinheiro geralmente é uma nota de cor verde. Então pode ser que alguns tenham que usar mais verde ou dourado. Dourado também remete a ouros, né? O símbolo do pentáculo aqui, ouros. Então, para quem tem problemas nessa área da vida financeira, pode ser o caso dessas cores ajudar a vocês atraírem mais autoconfiança, mais autovalorização, para conseguir alcançar mais prosperidade para a vida de vocês, a vida material principalmente. E pode ser o caso de alguns conhecerem uma pessoa do elemento terra, pode ser do elemento terra, touro, virgem, capricórnio, que pode ajudar vocês a seja descobrir algum talento que vocês têm para ganhar dinheiro, ou realmente ajudar com conselhos. É uma pessoa que tem esse talento, é uma pessoa que tem talento para ganhar dinheiro, tem inteligência e maturidade com essas questões materiais, financeiras, e ela pode
principalmente uma figura feminina, e ela pode ajudar vocês. Pode ser uma pessoa, inclusive, que é um pouco mais hippie ou gosta muito da natureza, dos animais. Alguns podem conhecer alguém assim, e essa pessoa pode inspirar vocês ou realmente dar algum conselho que vai ajudar vocês a ter mais criatividade e segurança para conseguir mudar essa situação que está estagnada. É isso, espero que eu tenha ajudado e nos veremos na leitura de relacionamentos.